Já estamos de volta e agora vamos falar da saúde. E principalmente hoje vamos falar da saúde dos nossos bebês. Estou recebendo aqui a doutora Lorena de Castro, especialista em alergia. Ela que é pediatra e tem um longo currículo aqui, graças a Deus, prestado à sociedade. Né, doutora? Seja mais uma vez bem-vinda ao programa Mega Profissionais. Eu que agradeço. Doutora, vamos falar de dermatite atópica, que é nada mais é que aquelas alergias, aquelas manchinhas que dão nas crianças, né? Principalmente nas dobrinhas, é isso? Isso, né? Assim, que as mães, elas denominam alergia do suor, alergia do calor. E geralmente inicia-se quando o bebê é bem pequeno ainda. Os primeiros sintomas geralmente aparecem quando a mãe para de amamentar a criança. A coincidência, né? Assim, você dá mais ou menos nessa etapa da criança. Você sofreu muito com isso, doutora? Eu, quando era pequenininho. Aí o que minha mãe falava, né? Você era muito gordinho. Desde pequeno, as dobrinhas lá e tal. Suor. E ficava tudo vermelhinho. Vermelhinho. Né? E é por causa do suor mesmo, doutor? Essas são as causas? Então, a causa não é o suor, mas o suor é um agente irritativo para aquela dermatite atópica. Sim. Então acaba que as mães confundem falando que a alergia é do suor, mas na verdade o suor é um agente irritante e não a causa da alergia. O que é a causa da alergia específica, doutora? Bom, a dermatite atópica, ela tem causas variadas. Uma delas é o próprio defeito genético da pele. Eu falo que a dermatite atópica é a mesma coisa do que a asma no pulmão. É a mesma fisiopatologia, funciona da mesma forma, o organismo responde da mesma maneira, mas em órgãos diferentes. Né? A dermatite atópica é a alergia manifestada através da pele e a asma no pulmão, mas é a mesma fisiopatologia. Então, geralmente acontece em crianças onde ela tem uma origem familiar, onde o pai ou a mãe são alérgicos ou ambos são alérgicos. Então, por exemplo, como é uma doença genética, é um defeito da pele da criança para manifestar esse tipo de reação. Ela falta uma camada de proteção na pele da criança. Isso acomete crianças, doutora? Não. Recém-nascidos? Não, essa alergia, ela geralmente começa na infância, assim, depois que a mãe para de amamentar. Mas ela pode durar a vida toda, inclusive nos adultos. Se não for tratada? Se não for tratada. Jesus. E mesmo se tratada, em alguns casos, essa doença ela se estende. Tem recidiva? Ela tem. Que coisa, né? Agora sim, bom, o tratamento para essa alergia, a gente pode colocar como alergia? Isso, é uma doença alérgica. É uma doença alérgica, né? Doença alérgica. Qual o tratamento, doutora? E como as mães podem identificar isso, né? A aparência é visível, né? As mães já é uma aqui. manifestação que vai depender da idade da criança. Por exemplo, no bebê, né, de colo ainda, as manifestações da dermatite elas vão aparecer na bochecha, nas dobrinhas do braço, atrás do joelho, e é uma doença que coça demais. Só para que a gente possa acompanhar essa questão melhor, né? A senhora citou para mim que na bochecha também pode aparecer. Qual o sinal na bochecha? Porque ali não tem dobrinhas. Não tem dobras, isso. Né? Mas a bochecha ela fica avermelhada, fica uma pele áspera, parece um ralinho. A mãe fala assim, nossa, a pele do meu filho não é aquela pele lisa de bebê, é uma pele grossa, é uma pele áspera. Então a bochecha ela fica mais ou menos nessa localização. Ela pode só aparecer na bochecha? Não, no adulto as regiões são diferentes. No adulto geralmente ela aparece ao redor dos olhos, também nas dobras. Vermelho, fica irritado. Vermelho, irritado, descamando, né? Aquela lesão descamativa. E é uma doença que coça demais, então ela atrapalha muito a qualidade de vida tanto da criança quanto do adulto. E geralmente ela se manifesta com calor? No adulto também? O suor é um fator extremamente importante para a dermatite atópica porque é um agente irritante. Então a base desse tratamento, porque falta uma camada de hidratação natural na pele desse paciente adulto ou criança, é a hidratação. Então água, suco, né, chás, o próprio leite, né, do volume da criança é muito importante. Então, a hidratação ela começa de dentro para fora. Sim. Então, a criança ou o adulto com dermatite atópica deve ingerir mais líquidos do que uma criança ou um adulto que não tem essa doença. A senhora tem uma quantidade de líquidos por adulto, doutor? Quantos 3 litros. 3 litros? 3 litros no adulto, 1,5 litro a 2 litros na criança. Não era 2 criança. litros, doutora, por dia? Não, para quem tem dermatite atópica tem que ser 3 litros. E é importante, assim, banhos curtos, passar hidratantes apropriados para a pele, não aqueles hidratantes
só que tem cheirinho, né? Cosméticos, não. Tem que ser hidratantes, dermatologicamente testados. Isso que eu ia falar agora, pessoal. Tem um hidratante também que pode irritar, né, doutora? Pode irritar. Inclusive, assim, alguns produtos de hidratantes, sabonetes, são agentes irritantes para dermatite atópica. Então, é uma criança, é um paciente especial. Sim. Ele tem uma pele extremamente sensível. Não é qualquer hidratante, não é qualquer sabonete, shampoo que ele vai conseguir utilizar. E tem cura, doutora? Como toda doença alérgica não tem cura, né? Ela tem controle. Mas a criança ou o adulto consegue ter esse controle total. Mas é uma doença que tem uma característica muito peculiar. Ela recidiva. Mesmo com o controle, assim, mas eu estou fazendo tudo certinho. Por quê? Porque ela é multifatorial. Ela pode ter relação com o alimento, ela pode ter relação com a temperatura do ambiente. Ela tem muita relação com o estresse, com a ansiedade. Então, com a não ingesta de água, de líquidos, então ela é multifatorial. Às vezes, uma coisa que você não está fazendo certo, ou deixou de fazer, ou o clima interferiu, a doença revolta. Aliás, eu quero até abrir um parênteses, que eu vejo uma dificuldade muito grande na sua especialidade, que é alergia e imunologia. Isso. Por quê? Por causa das recidivas e pela questão multifatorial. Eu falei, gente, o profissional tem que estudar muito, tem que conhecer muito, porque a alergia não tem uma causa. Não. Geralmente, quando a gente trata uma doença, né, tem uma causa, você já ali ataca aquela causa, está resolvido. Vocês não. Vocês estão sempre pesquisando, buscando, né, e ali tratando e conscientizando o paciente, né, que isso é o mais importante. Isso. Eu falo que nós, alergistas, somos os especialistas de todas as especialidades, porque a gente tem que conhecer de tudo um pouco. Desde vias respiratórias, como o otorrino também conhece, o cirurgião cabeça e pescoço, pulmão do pneumologista, trato gastrointestinal do gastro, a pele do dermato. Então a gente tem que saber de tudo um pouco. Que Deus abençoe e continue sempre abençoando essa mente privilegiada para ajudar a sociedade de uma forma em geral e também trazer mais informações esclarecedoras a esse respeito. Doutor, é sempre um prazer conversar com a senhora, é sempre um prazer recebê-la aqui. É uma pena que a televisão passa tão rápido, né? O tempo, mas aqui fico alerta para que você, tendo essa necessidade, buscar um especialista para acompanhar, né? Não deixar que o tempo se encarregue de resolver, porque não pode resolver e pode complicar, não é isso, doutor? Verdade. E atingir outros órgãos importantes do nosso organismo. Mais uma vez, quero agradecer novamente pela sua participação e o programa Mega Profissionais volta já já, depois do nosso intervalo.